Bom dia, pessoal. Então, estamos aqui corrigindo mais uma atividade, como prometido. Essa atividade é do dia 19/8, então vamos começar. Então, a gente tem aqui, considere a função f, a em b, dada pelo diagrama abaixo e responda as alternativas seguintes. As alternativas referentes a essa questão falam o seguinte. Primeiro aqui, marque a alternativa que representa os conjuntos domínio, contradomínio e imagem dessa função, respectivamente. Então, vamos analisar aqui. Vamos colocá-los aqui. Só a primeira coisa que ele está falando, que essa função é f dado a em b. Pessoal, eu falei para vocês na explicação desse conteúdo que esse primeiro conjunto aqui, o que dá onde a seta está partindo, sempre é o domínio. Sempre, tá? Ele sempre é o domínio. Então esse aqui é o domínio de f. Aonde está chegando a setinha? Aonde está chegando, tá? É o nosso contradomínio de f. Pessoal, guarda isso na cabeça de vocês. Eu tenho aqui A em B. Isso aqui significa saindo de A e chegando em B. De onde está saindo é o domínio. Vai ser o domínio de f. E onde está chegando é o contradomínio. Cuidado, isso aqui não é imagem, tá? Não é imagem. Beleza? Isso aqui não é a imagem. A imagem ela está aqui dentro. Em alguns casos, a imagem é igual ao contradomínio, que é o que acontece na função do primeiro grau que a gente viu essa semana aí. Beleza? Então aqui, é o nosso contradomínio, domínio contra domínio, tá? Não é a imagem, é contradomínio. Quem vai ser a imagem? A imagem são os elementos, né, que todos os elementos de A vão estar se relacionando lá dentro de B. Ok? Então vamos lá. Já que eu já fiz esse rascunho aí, vamos identificar quem é o nosso domínio. O domínio lá, a gente já sabe que é o conjunto A. Então a gente já sabe que o domínio de f é o próprio conjunto A, tá? Se é o próprio conjunto A, então são todos os elementos que estão lá dentro de A. 3, 4, 5 e 6. Ou ele pode estar representado simplesmente com o nome do conjunto, conjunto A, ou com entre chaves os elementos. Nosso contradomínio de f é o próprio conjunto B, tá? Então são todos os elementos que estão lá dentro do conjunto B, o 1, o 3, o 5 e o 7. Então o nosso contradomínio é todo o conjunto B. E quem é a nossa imagem? Então vamos circular aqui a imagem no diagrama. Então a nossa imagem aqui são os elementos de B que estão sendo relacionados com os elementos de A. O 1, o 3 e o 7. O 5 está? Não. Então ele está fora aí, dessa bolha aí. Ok? Então eu circulei aqui de verde, todos os elementos que fazem parte da imagem. Então, circulado aí de verde é a minha imagem de f. Então a minha imagem de f, ou seja, a imagem do domínio, são os elementos que aparecem aqui, que estão sendo relacionados junto com o domínio. Então qual é a imagem de 3? Qual é a imagem de 3? 1. Quem é a imagem do 4? Também é 1, tá? Não vou precisar repetir, né? Quem é a imagem do 6? É o 3. E quem é a imagem do 5? É o 7. Então, são apenas esses aí. O 5 que está aqui dentro de B não faz parte da nossa imagem, porque ele não tem nenhum elemento lá em A se relacionando com ele. Ok? Então, está aqui, meu domínio é o A, minha imagem, e o meu contradomínio que é o próprio B.
Agora vamos responder qual é a alternativa correta aqui. Então ele quer respectivamente, nessa ordem que ele está falando lá, ó, tá? Então nessa ordem aqui, ó, meu conjunto domínio, contradomínio e imagem. Vamos lá, primeira alternativa, 3, 4, 5, 6. Beleza, domínio 3, 4, 5, 6. Até aqui, beleza. O conjunto B, nosso contradomínio. A gente viu lá que o contradomínio é todo o conjunto B, ó. Então é todo o conjunto B, lá de azul. Até aqui correto. E a nossa imagem? São os elementos 1, 3, 5 e 7. Olha, pessoal, esse 5 aqui, ó, não está se relacionando. Então essa questão está errada por causa desses 5 aqui, ó. Se tivesse só 1, 3 e 7, estaria correto. A segunda alternativa, o conjunto A, ok, ele colocou como conjunto A. Todos os elementos aqui do conjunto A estão se relacionando, então é o conjunto A. O conjunto B é o contradomínio, ok. Imagem 1, 3 e 7, ok. Então essa é a alternativa correta. Muita gente estava se confundindo, né? Entre contradomínio, muita gente está se confundindo com contradomínio e imagem, tá? Então cuidado. Essa aqui não é porque o domínio, pessoal, tem que ser todo mundo que faz parte de A. Então aqui está faltando. O conjunto B é o contradomínio, beleza. A imagem também está certa, 1, 3 e 7. Aqui o nosso domínio está certo e aqui ele inverteu, né? Então é só a segunda alternativa. Segunda questão aqui, ó. Dado uma função de A em B, tal que f de x é igual a 3x mais 21, e o conjunto A igual a menos 1, 0, 2 e 3, a alternativa que representa o conjunto imagem de f é... Pessoal, ele está falando do conjunto imagem. Então esse é o nosso domínio. Nosso domínio. Tá vendo aqui, ó? A em B. Então A é domínio e o B é o contradomínio. Então ele quer a imagem, tá? Ele quer a imagem. A imagem dessa função eu vou ter que calcular cada um aqui, ó. Cada elemento do domínio, jogando lá dentro da função para saber qual que vai ser a minha imagem. Então vamos fazer isso, ó. Então primeiro eu vou calcular o f de menos 1. Porque ele é o primeiro elemento lá. O f de menos 1, o que a gente tem que fazer? A fórmula, né, f de x igual a 3x mais 21. A fórmula é essa aqui, ó. F de x igual a 3x mais 21. Então vamos substituir. No lugar do x, vamos colocar o menos 1. 3 vezes menos 1 mais 21. Que vai dar menos 3. Menos 3 mais 21, 18. Ok? F de 0, jogando lá na fórmula, 3 vezes 0 mais 21. 3 vezes 0 é 0, sobra 21. F de 2, 3 vezes 2 mais 21. 3 vezes 2 é 6. 6 mais 21, 27. F de 3. 3 vezes 3 mais 21. 3 vezes 3 é 9. 9 mais 21, 30. Então aqui, ó, esses elementos aqui é a minha imagem de f. Qual é a minha imagem de f? 18, 21, 27 e 30. Tá aí. Então, é a alternativa primeira lá. 18, 21 e 27 e 30. Eu tenho esse gráfico aí. Relembrando, plano cartesiano, ó, eu tenho o eixo x, eixo das abscissas, e o eixo y é o eixo das ordenadas. Enfim, eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. Ok? Não esqueçam disso. Observando o gráfico f acima,
Qual das alternativas representa o domínio e a imagem dessa função? Então a gente tem aqui, ó, esse gráfico. Já vou direto ao ponto. Muita gente errou essa questão marcando essa daqui, ó. O pessoal marcou. Por quê? O pessoal só olhou os pontos. Se eu olhar os pontos aqui, ó, esse ponto aqui, as coordenadas dele é -1 no x e -1 no y. Esse ponto aqui é 0 no x e 1 no y, né? Não precisa colocar esse 0 aqui não. Aí vem esse ponto aqui, ó, é 1 no x e 3 no y. Vou só contar aqui, ó. E esse daqui é 4, 5 no y e vem aqui 2 no x. Aí pronto. Então é o que? -1, 0, 1 e 2. Quais são os valores em y? Aí é só botar lá, -1, 1, 3 e 5. Aí muita gente errou porque colocou isso aqui como sendo domínio e o y como sendo imagem. Pessoal, essa questão ela só está errada só por conta desse detalhe aqui, ó. Tá vendo a reta aqui? Essa reta vermelha? Então a reta aqui, ó, ela tá marcada aí. Então significa que ela tá pegando todos os elementos de x aqui, ó. Todos. E se relacionando com todos de y. Então aqui, ó, tem infinitos x chegando, infinitos pontos aqui, ó. Infinitos pontos. Então, por ser uma reta, tá vendo aqui, ó? Por ser uma reta, esse gráfico não pode ser pontilhado. Ele não pode ser, esses pontos aqui, ó, eles não são, o domínio e a minha imagem, eles não são elementos inteiros. Então, são todos os números reais. Então, o meu domínio aqui, dessa função, são todos os números reais. E a minha imagem de f também são todos os números reais. Por isso que essa alternativa aqui está errada. É a primeira, ó. Muita gente marcou essa terceira aqui, mas não é. Se o gráfico fosse, o gráfico para ser essa resposta que vocês estão falando aí, ele teria que ser assim, ó. Vou desenhar ele aqui do lado. Então, galera, para ser essa resposta que vocês marcaram, esse gráfico, vou apagar aqui o abscissa, ele teria que ser desse jeito aí, ó. Somente os pontos, tá? Olhando o gráfico desse jeito, o domínio dele seria essa alternativa que vocês marcaram aqui, ó. Mas como ele não é um gráfico pontilhado, é uma reta, então o domínio dele tem que ser todos os números reais e a imagem também. Ok? Então vamos fazer isso daqui. Então observando esse gráfico aí, o plano cartesiano na verdade, e os pontos, vamos responder essas alternativas. A primeira alternativa fala o seguinte. A primeira questão, né? As coordenadas dos pontos A, B e E são respectivamente, nessa ordem, tá? A resposta aqui, ó. Primeiro A, B e E. Respectivamente, vamos lá, vamos ver as coordenadas de A. As coordenadas de A, se a gente for analisar aqui, ó, x igual a 3 e o y igual a 3. Então é 3, 3. B. As coordenadas de B. Sempre o x primeiro, menos 3, nessa ordem. E o y2. E é x igual a menos 4 e y igual a menos 3. Ou menos 4 não, 4, tá? X igual a 4 e o E igual a menos 3. Tá aí, são as coordenadas. Então a alternativa correta seria o A é 3, 3. O B é menos 3 e 2. Então esse aqui não tá certo. Ele inverteu, né?
3, 3, menos 3 e 2, aqui não é 2, 4 e menos 3, aqui está errado. 3, 3, ponto A, menos 3 e 2 as coordenadas de B, e 4 e 3 as coordenadas de E. Pronto, essa alternativa aqui. Ó. Aqui também ele trocou, então a terceira alternativa é a correta. Em relação à mesma figura, vamos responder a alternativa seguinte. É correto afirmar que os pontos B e E estão no mesmo quadrante? Pessoal, o B ele está no segundo quadrante. Lembra dos quadrantes? Ó? Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, esse é o terceiro e esse aqui é o quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Né? Vou até colocar assim, ó. Fica melhor. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, olha só, B e E eles estão no mesmo quadrante? Não, B está no segundo e o E está no quarto. As coordenadas do ponto C são 0 e 2. Vamos olhar o ponto C aqui. Ó. O ponto C está em cima do eixo X. Então, observe, se ele está em cima do eixo X, o valor de X de C, vou botar aqui, ó, C. Qual o valor de X dele? Ó? 2. E em Y, qual o valor dele? Se está aqui na origem, é 0. Lembrando que eu falei para vocês, quando o ponto está em cima de um dos eixos, em um desses eixos, significa que uma das coordenadas é 0. Se ele estiver em cima do eixo Y, se ele estivesse aqui, por exemplo, as coordenadas desse ponto seria x é 0, que está aqui, ó, e o y é 1. Você só vai olhar qual o valor que ele está em cima lá do eixo x ou de y, vai ser o valor de x ou de y. Se ele estiver em cima do x, aonde ele estiver vai ser o valor de x, e o y vai ser 0. Se ele estiver em cima do y, aonde ele estiver vai ser o valor de y, e o x vai ser 0. Então, é errado, também está errado. As coordenadas do ponto D têm sinais diferentes? Olha só, o D está no terceiro quadrante. Se eu for olhar aqui, ó, no terceiro quadrante, o x dele vale menos 2. E o y vale menos 2. Ou menos 4. No ponto D aqui, ó. Só que a gente já viu que quando... Até dar um zoom. Pessoal, a gente já viu que quando as coordenadas estão no quarto quadrante, elas vão ter esses sinais aqui, ó, menos no x e menos no y. Quando está no primeiro quadrante, vai ser mais e mais. No segundo vai ser menos e mais. E no quarto vai ser mais e menos. Então aqui, ó, as coordenadas de D têm sinais diferentes? Não. Não tem sinais diferentes. Errado também. A única correta tem que ser a última alternativa, né, que sobrou. O ponto F não se localiza em nenhum quadrante, já que está posicionado em cima do eixo das ordenadas. Cadê o ponto F? Ó, o ponto F está aqui, ó. Ele está em cima do eixo Y. O eixo Y ele se chama eixo das ordenadas. Pessoal, quando o ponto está em cima de um dos eixos, ele não pertence a quadrante nenhum. Tem que estar fora do eixo e tem que estar aqui, assim, ó, nessa região ou do lado de cá. Se ele está em cima do eixo, ele não pertence a nenhum dos dois quadrantes. Então, a alternativa correta é exatamente essa. E acabou, né? Então é isso aí. Até mais.